Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita e emocionante jornada dos 5 clubes nordestinos que conquistaram vaga na Série A do Brasileirão deste ano de 2025. O NFC fala sobre Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que neste ano ocupam um quarto das vagas do campeonato de elite do futebol brasileiro. Um fato, como eu disse, inédito na história do nosso esporte, que é paixão nacional. Mas nós lembramos que o NFC não fica restrito às 4 linhas dos estádios de futebol nas cidades de Fortaleza, Salvador e Recife. A nossa pauta também está na economia, na cultura e no turismo da nossa região. Afinal, o futebol mexe com muitas outras atividades. E vamos para a nossa seleção de craques escalada para o programa de hoje. Aqui no estúdio, ao meu lado, o jornalista, ator, diretor, ex-árbitro de futebol, LC Galeto. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma Obrigado. vez. Uma honra de novo, hein? Também aqui no estúdio, nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, ex-árbitro de futebol dos quadros da FIFA. Seja bem-vindo, Dacildo, mais uma vez. Obrigado. Um abraço a todos. Prazer estar aqui. Direto de Salvador, mais uma vez, o jornalista José Raimundo, o repórter conterrâneo do craque Zé Eduardo, que jogou Vitória, Bahia, Flamengo, Fortaleza, mas tornou-se ídolo mesmo aqui no Ceará Esporte Clube. E com a janela. Zé Raimundo, seja bem-vindo, né? Um abraço, Moacir, um abraço, Galeto, Dacildo. Prazer estar com vocês aqui, meu amigo. E como a janela de contratações na crônica esportiva já foi aberta, nós temos a partir de hoje um reforço também direto da terra de Todos os Santos. Conterrâneo de Zé Raimundo e de Zé Eduardo, o NFC ganha a presença do jornalista Jorge Alain Vivas, professor universitário, nascido na Península de Maraú, um cara que é corredor e que tem mais de 43 anos de atuação profissional, sendo 30 deles na TV Bahia, afiliada da TV Globo, por onde também passou Zé Raimundo. O Jorge Alain foi repórter, foi apresentador, foi editor-chefe do Globo Esporte e gerente de esporte. Tem mais alguma coisa a dizer sobre ele, Zé Raimundo? Tenho sim, claro, um colega e amigo espetacular. Somos conterrâneos e companheiros de jornadas assim de longas datas. Desde a TV Itapuã, quando era ainda o condomínio de Assis Chateaubriand, né, da Rede Tupi. Naquela época, Alan já era repórter lá da TV. Eu também era um foca, né? Ele é mais velho do que eu, mas eu estava aprendendo. Na verdade, ele me ensinou bastante, viu, Moacir? Depois ele debandou aí pelas bandas do esporte, né? E se consolidou. E é respeitado, assim, do jornalismo esportivo da Bahia. Alan é um nome comemorado e muito respeitado. Que alegria, Alan. Prazer, meu amigo. Seja bem-vindo. Está agora mais dedicado às redes sociais, né, Zé? Tem perfil no Instagram, no TikTok, a Maraú TV, Jorge Alain no YouTube, e é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia. Seja bem-vindo, Jorge Alain. Obrigado, Moacir. Obrigado, Zé Raimundo, por essas palavras carinhosas. Eu conheço o Zé Raimundo desde muito tempo. Galeto, Dacildo. Dacildo eu vi muito arbitrar, né? Quando o Zé Raimundo fala, Dacildo está no estúdio. Eu lembro de Dacildo apitando lá. Árbitro durão, rigoroso, chegava junto, impunha respeito. Mas obrigado por essa oportunidade de estar participando desse projeto para jogar o Nordeste mais para cima ainda, o nosso Nordeste. Eu sou muito bairrista, para mim, primeiro de tudo vem Maraú, que é onde eu nasci e onde eu moro agora. Depois vem a Bahia. Em terceiro, o Nordeste. A partir daí, o que vier não tem problema. Mas eu sou muito bairrista e me dá um prazer imenso participar de um programa desse, cujo principal objetivo é alavancar mais ainda o futebol nordestino. Prazer imenso estar aqui, Moacir. Só para tentar localizar, né? Alan, a Península de Maraú é um dos paraísos do litoral baiano, né? Então, Alan deixou Salvador, depois que se aposentou da TV, né? Com uma carreira brilhante, e foi se esconder lá em Maraú, que é um lugar espetacular, meu amigo. Já ouviu falar na Baía de Camamu? Pois é, Baía de Camamu é o ambiente onde Jorge Alan Vivas, esse grande jornalista esportivo,
Hoje, esse é o endereço dele hoje nesse lugar espetacular. Só para tentar localizar, né, o endereço de Jorge Alain aqui na Bahia, que é num paraíso. E eu queria aproveitar a presença deles e dar as boas-vindas e explorar um pouco o caráter de estreante dele, porque nós estamos já temos a abertura em alguns jogos da 12ª rodada do Brasileirão deste ano. E, e a gente vê os escritos de Alain e sabe da percussiência, né, da objetividade e do detalhamento com que ele observa a cena esportiva, principalmente do futebol. O que é que você está achando até agora, Alain? O que é que a gente já pode dizer para o nordestino que acompanha o desempenho dos nossos 5 clubes no Campeonato Brasileiro deste ano? Olha, Moacir, eu esperava que estivéssemos em uma situação melhor. O Bahia ali brigando por G4, está em quinto lugar, isso já era meio esperado pelo projeto do Bahia, né? A SAF junto com o Grupo City à frente, já era esperado. O Bahia ano passado já conseguiu vaga em pré-Libertadores, esse ano e se espera que se chegue um pouco mais adiante. Então o Bahia está em quinto lugar, perfeitamente normal. O Ceará, para mim, é uma surpresa positiva. O Ceará tendo bons resultados. Hoje está em 12º, mas já teve mais lá por cima, né, brigando por posições melhores. E acho que pode voltar nessa situação de brigar por posição melhor. Agora, os outros três é que meio que me decepcionam, principalmente o Fortaleza. A gente esperava mais, espera mais do Fortaleza. Se por um lado o Fortaleza vai bem na Libertadores, classificou para as oitavas de final, coisa que o Bahia, que eu falei agora elogiando, não conseguiu, né? O Bahia caiu para a Sul-Americana e o Fortaleza se mantém na Libertadores, mas no Brasileiro parece que são dois times. O time da Libertadores é um, o time do Brasileiro é outro. É eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, que é o próximo adversário do Bahia na Copa do Brasil. Eu esperava muito mais do Fortaleza. O Vitória, eu já esperava que fosse essa briga e vai ser essa briga até o fim do campeonato. Vai brigar para não cair. Porque o Vitória mudou o time todo do ano passado para hoje, uma reformulação total. Manteve o técnico Carpini, mas mudou muita gente. E os jogadores que chegaram não têm a mesma qualidade que alguns jogadores do ano passado que fizeram diferença. Hoje o time do Vitória, você espera muito do Mateuzinho, o Mateuzinho não joga bem, vai embora. O Renato Kaiser, que veio daí de Fortaleza, estreou bem nos dois primeiros jogos, 3 gols, e depois sumiu também. E o Sport, o último colocado, também é uma decepção pelo investimento que fez. O Sport contratou muita gente. O Sport se preparou para essa volta à Série A, essa volta à primeira divisão. Mas em campo não está tendo bons resultados. É o lanterna do campeonato. Essa parada agora de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, acho que vai ser muito benéfica, principalmente para Fortaleza e Sport. Porque esses dois, eu acho que eles têm elenco para brigar por algo mais. O Vitória, infelizmente, a não ser que faça contratações boas agora na próxima janela, tem uma janela pequena agora, mas tem uma janela maior no mês que vem, a não ser que o Vitória faça boas contratações, a briga dele vai ser essa aí. 16º, 15º, 17º, entra na zona, sai da zona e por aí afora. Esperava mais dos clubes nordestinos, principalmente esses três, repito, nessas rodadas iniciais, 12 rodadas, e esses três times, pelo menos, estão devendo, Moacir. Galito, o que é que você poderia acrescentar ao que nos traz aí de forma tão rica e abrangente a análise de Jorge Alain? Pronto. Eu vejo o Bahia dando mais segurança, né, para o grupo dos nordestinos aí. Concordo com o que ele falou que se esperava mais de Fortaleza, Vitória e Sport. Um dado interessante que ele colocou, que o Vitória mudou muito o elenco, né, em relação ao elenco anterior. Por coincidência, o Ceará também mudou. Só que a mudança do Ceará parece que deu certo, né? O Léo Condé, o técnico, foi mantido do ano passado para cá, só que cerca de 50% do elenco o Ceará reformulou, perdeu os principais jogadores, as peças de ataque que estavam correspondendo ano passado, perdeu. Enfim, a mudança também foi grande no Ceará, mas ele teve não vou dizer sorte, ele teve a competência
de conseguir um padrão de jogo que está colocando ele ali no meio da tabela, mas com possibilidades, vindo contratação também, de buscar algo maior ali no para cima, né, da primeira parte da tabela. Em relação ao esporte, lógico, é o que mais preocupa, né? E tá na hora de reagir, meu amigo. Tá na hora. Não tem esse negócio de deixar para depois. Tem que. Cada jogo daqui para frente vai ser uma decisão para ele. Zé Raimundo, o... você tem uma experiência de vida localizada em Pernambuco e a turma tenta traduzir a expressão frevo como aquilo que dá um frevião, né? Que agita energicamente um corpo, uma alma, Uma vibração, né? uma vibração. Você acha possível ainda uma reação do Esporte Recife? Mas eu acho, não é impossível, mas não está fácil, não. Eu acho que o esporte, infelizmente, e eu não quero cravar isso como uma verdade, né, agora, mas o esporte é um fortíssimo candidato ao rebaixamento, né, à Série B do ano que vem. Como Alan falou, né, o esporte fez uma reformulação, fez contratações que não deram certo ainda, né, até agora. Ao contrário do Bahia. O Bahia fez uma contratação, trouxe um jogador daí do Ceará, né, jogava no Ceará, o Eric Pugas, que está fazendo um campeonato espetacular. Acho que já até está tão valorizado, né, que já triplicou o valor da compra que o Bahia fez no começo do ano, né, no ano passado, não sei. Mas essas contratações deram certo, né? Ao contrário do esporte e ao contrário do Vitória também, né? O Vitória realmente não deu certo, não acertou nas contratações. Trouxe, por exemplo, o Eric, o Rato, né? O Wellington Rato, lá do São Paulo, como a grande aquisição do ano, entendeu? E já tá dispensado, ele não faz mais nem parte do elenco, porque não encaixou, não deu certo. Como Alan disse, o time hoje depende de um jogador que está oscilando, jogos ele está indo bem, outros jogos ele cai um pouco de produção, não tem quem jogue com ele, não tem quem faça essa parte criativa do time com ele, que é o Mateuzinho. Quando o Mateuzinho não joga bem, o Vitória tá horrível, entendeu? E eu acho que é isso aí. Mas eu assim, a essa altura do campeonato, é verdade que nós estamos aí, o quê? 30%, 40% do campeonato, mais ou menos nessa faixa, né? 3 pontos, né? De quantos disputados? De 36 disputados, é muita coisa, sabe? É muito pouco, né? Para quem pretende se manter na elite do futebol. Eu queria, Dacildo, aproveitar esse balanço da pausa aí, também do que é hoje a Copa Mundial dos Clubes, e se tem algo que frequentou com assiduidade estonteante, assim, definitivamente negativo, foi a arbitragem. Qual é o balanço que você faz quando a gente está chegando aí na 12ª rodada? Melhorou? Piorou? Como é que você está vendo? Em relação ao começo, agora que está sentindo. Olha, a nossa arbitragem passa por um momento muito difícil, né? Houve o quê? Houve a saída do presidente da CBF. O presidente da CBF, ele, antes de sair, ele disse: bote esse ato aqui para fora do quadro, bote ele para ser só VAR. Teve isso. O camarada estava ficando Série A. E era vou dizer o nome que Marcelo Henrique. Mandou tirar devido àquele Cruzeiro Internacional. Aí o que acontece? Aí o Marcelo, não, tudo bem, eu vou parar de apitar agora, eu vou ser VAR. Aí se preparou para ser VAR, deu entrevista e tudo. Aí no outro dia botaram o presidente para fora, o presidente da CBF. Aí o que é que o Marcelo fez? Retroagiu. Aí disse, não, eu vou parar mais, não, vou continuar. Aí continua, agora como VAR. Só para você ter uma ideia como é que funciona a arbitragem, né? E o Está presidente tendo VAR no VAR, né? está tendo um Vai ou não VAR vai? até nos atos lá. Aí o presidente da comissão de árbitros, ele prometeu, esse rapaz que entrou agora, o Citra, que vai tentar profissionalizar a arbitragem até o final do ano que vem, de 2026. Aí, fazer o quê? Profissionalizar mais grupos, profissionalizar grupos, não é todo mundo. Por exemplo, vai pegar um grupo de 20 árbitros, aí vai profissionalizar. Aí
Sim, aí eu pergunto, e os outros que vão ficar sem ser profissional? E Como é que vai ser essa Darcy, confusão? só para tirar uma dúvida aqui para todo mundo entender, né? Profissionalizar o quê? A CBF contratar esses atos como funcionários, hein? Profissionalizar como CLT, Entendi. profissionalizar mesmo. Agora, não é fácil, porque vai precisar do Congresso também aprovar, né? Porque ele não pode chegar a dizer, não, meu ato agora eu vou assinar a carteira dele. Não, não é assim, porque não está regulamentado por lei ainda, A profissional do árbitro de futebol, né? Aí tem essa tendência de profissionalizar, mas já começa ruim essa profissionalização, porque vai ficar um grupo, é igual o futebol. Quando no futebol, a gente conhece um time bem pertinho aqui, tem um pessoal que ganha milhões, aí outro aqui ganha bem pouquinho. Aí esses outros vão correr pelos outros. Os que ganham pouquinho correm pelos que ganham muito? Corre não, né? No futebol não é assim. Então, na arbitragem vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Vai ter um grupo de elite. Vai ter um grupo de elite. Eu acho que não é bom. Eu acho que se tiver profissionalizado, tem que ser todo mundo, certo? O pessoal, ó, não profissionalizar. Aqui está aí 200 árbitros, pronto, pelo Brasil todo, por exemplo, né? E porque nossa arbitragem sofre muito, é carente, principalmente depois do VAR. O VAR veio, mas foi horrível. Por quê? O que eles fizeram, Zé Raimundo? Aqui no Ceará, tu sabe como é de burbulinho, sabe como é? O Zé Raimundo não sabe, não. Aqui o pessoal diz assim, rapaz, como é? É de burbulinho. Burbulinho assim, pega um papelzinho e joga para cima. Quem pegar é o eleito. Aí o VAR foi feito desse jeito, de burbulinho. Como era? Aí, na hora que foram fazer o VAR aqui no Brasil, disseram assim: olha, quem quer ser VAR? Aí os camaradas disseram assim: como é? Quem quer para ser VAR? Não, vamos criar um critério. Aí qual foi o critério? Não sabe apitar, vai ser VAR. Pronto, foi o critério. Não sabe apitar, vai ser VAR. 4 árbitros estavam na FIFA, 4. Os 4 não sabiam apitar mesmo, aí botaram para ser VAR. Só para você ver como é que a arbitragem funciona, né? O pessoal do VAR é o pessoal que não sabe apitar, e o pessoal do VAR não vai para canto nenhum, porque não tem experiência. Então você está dizendo aqui que o pessoal que não estava indo bem no campo volta para o VAR. Foi. Tá. E tem nomes comprovados. Vou dizer aqui alguns nomes comprovados. O Tox Marx, lá do Paraná, Rodolfo Tox Marx, lá do Paraná, né? Rodolfo. Deixa eu ver aqui o outro. Eu vou já lembrar dos outros. São 4. Wagner Hellway. Wagner Hellway, eu chamo até de Wagner Errei. É porque ele erra muito. Wagner é o rei. Esse Hellway, ele já foi da Paraíba, já foi do. Ele vai assim, ele sai de um estado para o outro, sabe? Já foi da Paraíba, já foi não sei da onde, acho que ele hoje está em Santa Catarina. É desse jeito. Então, a arbitragem é essa confusão toda, precisa a CBF tomar medidas mais sérias e medidas mais oportunas. Está prometendo, né? Vamos esperar. Alan, Ô, Dacil, deixa eu só fazer uma provocação aí, Dacil. Os árbitros hoje, né, os principais, inclusive, os mais cotados aí do quadro da FIFA, geralmente eles têm uma outra atividade mais rentável, são empresários, alguns são funcionários públicos, né? Enfim, eles não vivem apenas do futebol. Você falando da profissionalização dos árbitros, quanto você acha que deveria ganhar um árbitro da FIFA, assim, do seu nível naquela época, hoje no Brasil? Qual seria o salário, um salário digno para um árbitro de futebol? Boa pergunta, hein? Olha, eu acho, Zé Raimundo, ele hoje ganha um ato FIFA. O pessoal fala dos 10 que são da FIFA, né? Ele ganha R$ 7.500 por jogo. Livre. Livre de quê? Livre de passagem de avião, hospedagem, livre de tudo. Ganha 7.500, certo? Aí, Livre, né? vamos dizer que ele Isso. apite 4 jogos, né? Já dá o quê? Dá 30 mil, né? 4 jogos dá 30 mil, né? Então, eu acho que esse salário aí está ótimo, que é o salário do ministro do STF, vamos dizer assim, né? É um salário, um pouco menos. é um pouquinho menos, né? Então, Não deixa de ser juiz também, né? não deixa de ser coisa. Então, Zé Raimundo, nessa faixa eu acho que estaria bom. Agora, só FIFA, né? E quem não é FIFA vai ganhar o quê? Eu acho que deve ter um escalonamento, né? Deve ter o pessoal, o quadro, esse quadro aqui é o da FIFA, depois é o quadro A, o quadro B, o quadro C, mais ou menos por categoria, né? Aí é igual uma empresa. Uma empresa, o gerente geral ganha mais do que o peão, né? Então, é a mesma coisa, acho que tem que ter uma escala pelo valor do árbitro, né? Dentro de campo. Eu vou mandar um abraço aí pro Alan, viu, Alan? Abraço a você aí, nosso amigo lá da TV Bahia. Do TV Bahia. Torcedor do Vitória também? Ele não. Não, Não, Alan, eu costumo dizer, da Silvia, que eu sou Bavi.
Bavi. 51% Bahia e 49% Vitória. Tá bom. Eu também costumo dizer que eu sou neutro. Meu irmão foi técnico de Fortaleza, o Nildo Albuquerque, e o Dário jogou Ceará, que era goleiro. Aí meu irmão, Ceará e Fortaleza, eu fui apitar, ele me chamou de filho da P. Eu digo, a sua mãe também, e expulsei. E é verdade, viu? É verdade. Essa análise de Dacildo aí joga luz numa temática, e é claro, o escalonamento, digamos assim, eu acho que não seria só pela qualidade da referência, se é quadro da FIFA ou Sim, não, né? Porque também todos eles vão ganhar menos que um repórter da TV Bahia, sim. inclusive se for repórter de rede, né, Zé? Então, essa necessidade que a gente tem hoje de entender qual é o desafio que está posto. Porque se tem uma coisa que ninguém quer para um filho é ser árbitro de futebol porque não quer ver a sua esposa sendo xingada unisonamente, muitas vezes, por milhares de vozes. Qual é a sua análise? O que é que houve com a arbitragem brasileira lá? Olha, realmente, Dacildo foi na ferida, né? A arbitragem brasileira, para mim, vive o seu pior momento. Não lembro de tantos jogos com tantos erros importantes e decisivos ao mesmo tempo em um campeonato brasileiro, por exemplo. Nunca vi acontecer isso. Erro de arbitragem sempre houve. Mas teve recentemente Bahia e Grêmio, o árbitro carioca, não vou lembrar o nome dele aqui agora, Bruno alguma coisa, ele marca um pênalti que só ele viu. O VAR chamou ele para conversar. Disse, rapaz, não tem toque nenhum, o goleiro não toca no atacante, o atacante é que toca no goleiro. E o árbitro manteve o pênalti, brigou com as imagens. Aí Rogério Ceni, técnico do Bahia, falou que o árbitro errar é perfeitamente normal. Mas quando ele vai no VAR, vê aquela imagem 10, 20 vezes e continua errando, aí é coisa para se preocupar. E nesse jogo, esse fato específico que eu estou dizendo, eu lembro que eu gravei alguns comentários que o time que fosse enfrentar o Grêmio naquele fim de semana ia perder. Não tenho nem dúvida disso. E se precisasse da arbitragem, ia perder mesmo, porque o Grêmio tinha sido desclassificado da Copa do Brasil, com uma polêmica muito grande, foi pênalti, não foi pênalti, foi falta, não foi falta, o lance do gol do Grêmio, que foi anulado contra o CSA, o nordestino CSA, que está nas oitavas de final da Copa do Brasil, e foi diretor, presidente do Grêmio, o Filipão, que é consultor do Grêmio, foram para a CBF, bateram na porta, entraram, bateram na mesa. O seguinte, claro que o Grêmio ia ser ajudado pela arbitragem. Para mim estava muito na cara isso. E aí escolheram o árbitro do Rio, lá do CBF, Rio, pá, tudo junto, tudo em casa. E esse rapaz brigou com a imagem. Mas não é ele, não. Esses dois que Dacilo citou, quando tem jogo do Bahia e do Vitória, que eles estão no VAR, se for jogo contra um dos grandes de Rio São Paulo, já começa perdendo de 1-0. Bahia e Vitória aqui já começa perdendo de 1-0. E acredito que aí também no Ceará, que o esporte sofreu pouco, o esporte no jogo com o Palmeiras, e foi o mesmo árbitro de Bahia e Grêmio, ele marcou um pênalti contra o esporte que só ele viu, ninguém mais viu aquele pênalti, e ele cismou de marcar e marcou. Então, eu acho que existe um problema muito sério de arbitragem. A gente não pode estar acusando ninguém, estar levantando um falso testemunho, nada disso. Mas muitas coisas estranhas acontecem. Privilegiar os grandes de Rio e São Paulo, Flamengo, Corinthians, isso aí a gente está acostumado. Isso aí não é de hoje nem de ontem. Mas o VAR chama, a imagem está mostrando. O povo no estádio, o pessoal no estádio agora vê, o torcedor que está no estádio, quem está em casa assistindo pela televisão vê. E o cara insiste em brigar com a imagem. Agora, o que é que aconteceu? Quando o baiano Edinaldo Rodrigues foi para a CBF, já encontrou essa situação de crise. E ele, preocupado com outras coisas, não deu a devida atenção à arbitragem. A arbitragem brasileira, não sei se no tempo de Dacildo já era assim, mas há uns 10 anos atrás, pegava os principais árbitros, assim, vai começar o brasileiro, levava todo mundo para o Rio para se preparar, para fazer uma pré-temporada. Eu lembro aqui, no Campeonato Baiano, existia pré-temporada de árbitro. Eles participavam de treinamentos físicos, ouviam palestras, ouviam exemplos de lances duvidosos, tudo isso. Eles eram preparados para isso.
A CBF acabou com isso, disse que não tinha verba para isso. Mas tinha verba para pagar 230 mil aos presidentes de federação. E aí ficou esse problema muito sério. Além disso, quando saiu o CNM, se escolheu o Rodrigo Martins Sintra. Rodrigo Martins Sintra nem no Brasil mora. Ele mora nos Estados Unidos. Como é que pode ter um responsável por arbitragem que nem no país mora? O que ele vê, o que a gente vê na televisão, o contato que ele tem com os árbitros é esse contato que se tem por telefone, de videoconferência. Isso não funciona na arbitragem. Tem que ter um contato mais pessoal, um treinamento mais pessoal, e isso acabou na CBF, na gestão de Edinaldo, que terminou prejudicando muito a arbitragem brasileira. Isso é uma brincadeira, né? Isso não é para a CBF. Dacil, deixa aproveitar essa fala de Alan para pegar um ponto que me deixou muito preocupado. Foi agora no jogo do Vitória com o Cruzeiro, em que as condições do gramado me pareciam, talvez para polo aquático fosse o ideal. Não era nada parecido com futebol. Aquilo, o árbitro de futebol, ele tem autonomia para dizer não vamos colocar em risco a integridade física, porque agora se você passar a mão na frente do rosto de um jogador, ele já faz uma cena da... E ali me parecia algo muito temerário, muito perigoso. Você manteria um jogo daquele? Olha, é muito difícil o árbitro encerrar uma partida devido a esse aspecto aí da chuva, que choveu, está muito cheio. A ordem entre aspas, né? É você continuar de qualquer maneira. A verdade é essa. Por quê? Porque vamos evitar um problema para a instituição lá que está organizando o campeonato. Logística, né? Logística, tudo. Só para ter uma ideia, eu apitei um Flamengo não foi, Cruzeiro, lá no contra a Portuguesa, já sempre final do Brasileirão, no Morumbi. Aí o que aconteceu? Meia-noite, quase meia-noite, faltou energia. Aí, o que eu ia fazer? Aí o jogo estava 0-0, tu imagina aí, faltando 15 minutos para terminar o jogo. Poxa, aí o pessoal veio em cima de mim. Aí vai acabar o jogo? Eu digo, não, peraí, vamos ver o que está vendo. Aí, então tem que se esgotar todos os meios possíveis para se continuar o jogo ou não. Aí eu esperei que meia hora voltou, que foi um abarroamento que houve fora do estádio. Então, nesse caso aí, da chuva, o árbitro, a bola, meu amigo, a bola correu, ele pega a bola assim, jogou, vai embora. Agora, os jogadores aqui têm que ter precaução para evitar esse tipo de acidente, né? Que aconteceu, quebrou a perna do rapaz, fraturou, né? Mas o árbitro, ele tem que deixar se esgotar todos os meios possíveis para dar andamento no jogo. Segue o jogo, a não ser furar a bola, né? A bola tem, furou a bola, pronto, fura a bola. Zé, eu vi que você até fez comentários acerca desse episódio aí. Qual foi a leitura que a Bahia depois consolidou depois do que aconteceu no jogo? Eu estava no Barradão, né? Eu sou torcedor do Vitória e fui para o Barradão naquela noite, desse jogo muito complicado, né? Caiu um temporal em Salvador, choveu muito, e o Barradão, que até então, na minha leitura, era um campo de uma drenagem razoável, naquele dia não drenava nada, sabe? Parecia uma piscina, porque a bola, para você ter uma ideia, a bola não corria por cima da grama, né? Não adiantava ir por baixo, porque ela não, ela esbarrava em alguma poça d'água, né? E o jogo virou uma partida de polo aquático, porque, meu amigo, era inviável jogar futebol naquele campo, né? E o que mais me chamou a atenção é que, além de tudo isso, né, da insistência, porque assim, era só bola pro alto, entendeu? E disputa de cabeça. Quando a bola corria por baixo, entendeu? Alguém fazia uma falta para impedir o avanço do jogador. E foi o que aconteceu com o Jamerson, o lateral esquerdo do Vitória. Ele avançou pela esquerda, né? E o lateral direito do Cruzeiro foi com muita força, né, na perna dele, né, no tornozelo dele. E resultado, Jamerson vai ficar aí de 9 a 10 meses sem jogar. No momento importante da carreira dele, momento de ascensão, estava se consolidando no time.
E teve interrompida a carreira pela irresponsabilidade de um jogador que é mais experiente, deveria ter todo o cuidado para não acontecer isso, né? Agora, o que eu acho, eu não sei qual é a leitura de da Silva de Galeto, da sua e de Alain, eu acho irresponsabilidade me parece que da CBF, sabe? Que não estabelece um limite para que esses jogos continuem, para que esses jogos sejam mantidos. E existe uma previsão legal no regulamento da competição. Se o árbitro acabasse o jogo ali, não, vamos encerrar. Aí, como não tem nenhuma equipe que provocou o encerramento do jogo, aí tem que continuar no outro dia, o restante da partida, certo? Antes dos 30 minutos do segundo tempo. No caso, o árbitro poderia ter encerrado para continuar no outro dia. Tu imagina aí a logística, né? Uhum. Agora, quando é depois de 30 minutos do segundo tempo, aí não, aí Pode encerrar. o encerrou porque o resultado é aquele. Uhum. Tá tocando aí? Opa, tá tocando, posso entender? Pode. Não atrapalhar o pessoal não? Atenda aqui. Se não for interrompendo a cobrar, Opa, é agora. Pronto. NFC, né? Pronto. Pode dizer. Certo, você tá querendo divulgar uma premiação no campeonato que teve lá no interior. Pode ser? Premiação. torneio. Não, velho, é uma premiação. Sim, qual é a premiação? Qual é o campeonato? Ah, tá. Ixi, como é, mano? Ixi, só um minuto. Diz que ele quer saber se a gente pode divulgar a entrega dos troféus. Troféus? É. Não é? Não sei não. E aí? Vamos ele mudar o Vamos encaminhar para a produção? A gente diz que a gente encaminha para Ó, a tem outro produção. pessoal que vai lhe atender, viu? Encaminha aí. O pessoal da gramática. Tchau. Pronto. Obrigado, galera. Alan, só para a gente concluir aqui o programa de hoje e você fechar em alto estilo, qual é a sua expectativa? O que é que você está imaginando que nós vamos ter daqui para frente nessa disputa, notadamente no desempenho dos nossos clubes? O Bahia vai contratar algumas peças. O goleiro do Bahia é muito questionado. Se cobra um goleiro melhor para o nível do time que se está querendo. Marcos Felipe, Ronaldo, Danilo Fernandes não atendem a essa expectativa de um bom goleiro, de todo bom time começa com um grande goleiro. O Bahia não tem esse grande goleiro, está procurando algum para contratar aí nessa janela, mas alguns jogadores pontuais, não vai ser muita gente não. E eu acho que o Bahia vai brigar ali o tempo todo por G4, ali quinto, quarto, talvez terceiro. Na pior das hipóteses, terminar ali em oitavo. Eu acho que a briga do Bahia vai ser essa. O Ceará, eu torço para que ele mantenha essa pegada, principalmente do início do campeonato. Ele foi muito bem, chegou a estar em quinto lugar em uma rodada aí. E eu gosto do Léo Condé como treinador. Aqui o Vitória, ele foi bem na Série B, mas na Série A não foi. Com 6, 7 rodadas foi demitido. Mas tomara que ele acerte a mão aí no Ceará. E o Ceará acho que dá para brigar por Sul-Americana, não mais que isso. O Fortaleza é o tipo de time que em alguma hora ele vai se acertar. Eu li hoje que o treinador está confirmado, ele fica até o fim do ano. Pode o Fortaleza perder o que foi, e eu acho isso uma política acertadíssima. Quando a diretoria de um clube tem certeza de que aquele nome é o nome certo para dirigir o time, ele não fica se baseando em resultados, porque sabe que alguma hora a chave vai virar. E pode ser que essa chave do Fortaleza vire e ele volte a brigar por posições lá de cima, que como foi nos últimos anos e como a gente espera que volte a ser. O Vitória, com algumas contratações, respirar, não ficar brigando para não cair, chegar no fim de campeonato suando para não cair. E o esporte também dá essa E virada. não infartar os nossos amigos, né, Alan? Ainda tem que zelar pela saúde dos nossos amigos, os rubro-negros, que pode precisar chamar uma ambulância assim de repente. Então, esperamos que o Vitória acerte nas contratações de meio de ano, como ele errou no início do ano, ele acerte agora. E o Sport é 3 pontos de 36 disputados, é muito pouco, a situação é muito difícil, muito complicada, mas nós temos exemplos aí de alguns times que viraram o primeiro turno lá embaixo e conseguiram reagir. Não é nem primeiro turno, é um terço do campeonato, um pouco menos de um terço do campeonato realizado, dá tempo de reagir. E é isso que a gente espera,
que esses times se mantenham, pelo menos, na Série A, para que ano que vem a gente possa dizer, ó, é o segundo ano seguido com 5 times nordestinos na Série A, Marcelo. Obrigado, Alan. Eu queria agradecer, Galeto, agradecer Dacildo, Zé Raimundo e Jorge Alain Vivas, dando as boas-vindas aí ao NFC. E a gente agradece principalmente o carinho da audiência e a gente volta no próximo programa. Até lá.